Oi gente, tudo bem? Voltei hoje. Vou falar um pouco das minhas decisões da minha ida para Londres. Eu acho que esse ponto vocês já sabem que eu fui para Londres. Primeiro, eu estava super empolgada, eu queria faz muito tempo ir para Londres, eu tinha ido para lá, fiquei alguns dias apenas, e sabe aquele gostinho de quero mais? Ficou aquele gostinho de quero mais. Acho que foram 4 dias lá, não dá pra ver nada, né? Daí fiquei, nossa, tenho que voltar pra essa cidade. O que aconteceu? Eu ficava olhando lá as passagens e tal, sempre meio caras, lá, e sempre aquele desejo de voltar. Aí, eu sempre estou acompanhando aquele site dos melhores destinos, né? melhoresdestinos.com.br. E apareceu uma promoção assim que eu falei, nossa, é agora. Eu nem tinha nenhuma viagem programada, nem tava com férias programada, mas eu acabei me decidindo e comprei. Foi barato realmente, acho que eu paguei R$900 sem as taxas. Levando em consideração o preço que normalmente está as passagens, foi muito barato. Mas qual foi a pegadinha, né? Aí sempre tem uma pegadinha. Eu sabia disso quando eu comprei, tá? Foi uma opção, eu vi que tinha lá 2 voos a mais. Mas como tava muito barato e tava naquela assim, se eu não for agora, depois eu não vou, eu acabo me enrolando. E fui, enfim. Era um voo pela American Airlines, junto com a British. Pra mim os voos sempre saem um pouquinho mais caros, porque normalmente eu não saio de São Paulo, eu saio de Curitiba, então eu tenho que fazer Curitiba, São Paulo, daí São Paulo, meu destino. Então acaba encarecendo um pouco mais as minhas viagens, né? Enfim, o que aconteceu? Eu sabia que eu tinha a possibilidade de ficar no meu lugar de escala, tá? A American Airlines proporcionava isso. Então eu saí de Curitiba, fui para São Paulo, Miami na ida e daí Londres. Miami eu poderia ter estendido, ficar alguns dias lá, tá? Poderia. Mas eu decidi que não. O intervalo do voo era de mais ou menos umas 11 horas. Eu também poderia ter saído, dado uma volta na cidade, tal e tal, mas eu falei assim, se eu sair daqui, for bater num shopping, no outlet, eu vou acabar comprando coisa que eu não preciso, entendeu? E fiquei pelo aeroporto mesmo. Eu já tô, né, meio que acostumado com o aeroporto, sei como é que é o esquema. Eu acabo zanzando pra lá e pra cá, a hora passa, arranjo alguma coisa pra fazer, leio um livro, blá blá blá. Enfim, acabei ficando no aeroporto. Na volta, como é que foi? Londres, Nova York, daí Nova York, São Paulo, e daí São Paulo, Curitiba. O voo de Nova York foi um pouquinho mais tranquilo, porque eu cheguei e tive 3 horas de intervalo, tá? Que foi o suficiente, assim, porque é uma chateação. Eu tive que descer, né, na ida em Miami, fazer a imigração. E tem toda aquela sessão, né? Vai com o passaporte, não sei o que lá. Eu não sei se alguém tem viajado para os Estados Unidos aí nesses últimos tempos, mas eu não sabia que eles fizeram algumas mudanças lá. Já tinha um tempinho que eu tinha passado pelos Estados Unidos. Então agora, como é que eles estão fazendo? Tem umas máquinas, uns guichês, você vai com o seu passaporte. Então assim, primeiro ponto, né? Eu tinha que ter visto para os Estados Unidos, a sorte que eu tinha, senão eu não poderia ter comprado essa passagem, tá? Então, presta atenção nisso também, não vai comprar passagem na louca, tipo assim, nossa, Londres, vou comprar. Aí de repente tem uma escala nos Estados Unidos, você não tem visto, você volta, entendeu? Você simplesmente não vai. Mas enfim, eu tinha visto e tal. Como é que funciona lá a imigração nos Estados Unidos agora? Você pega o seu passaporte e vai numa máquina. Pelo menos Miami foi assim, Nova York foi assim, não sei se todos os aeroportos, tá? Passa numa máquina. A máquina tem em português, tá? O que eu acho que facilita bastante, né, pra gente. E na máquina mesmo você preenche lá as perguntas deles, né? Se você não tá levando bomba, se você não tá levando isso, não tá levando aquilo, lá. Qual é o tipo de viagem, não sei o que. E aí você tira uma foto e sai um papel impresso, que é com esse papel que eles definem se você vai passar por aquela mini entrevista ou não, tá? Em Miami,
Eu preenchi lá os dados, saiu o papelzinho, tirei minha foto e acabei passando direto. O rapaz me liberou, ele só perguntou assim pra mim: quantos dias você vai ficar nos Estados Unidos? Eu falei: não, eu não vou ficar aqui, eu tô indo pra Londres. Ele deu uma risadinha e daí eu fui. Na volta, quando eu passei por Nova York, era mesmo esquema da maquininha, né? Eu passei o passaporte, tá, preenchi os dados, não sei o que. Na hora de tirar foto, eu consegui tirar foto do pescoço. Eu não tirei foto da minha cara. Então, aí, óbvio, né, na hora que eu saí com o papelzinho, a moça falou: vai lá pro guichê. Aí o rapaz nem perguntou nada, entendeu? Ele só tirou minha foto, deu uma risadinha, tipo, eu sou tonta, e fui embora. Foi bem tranquilo. Mas eu acho que é uma situação de estresse, né? E eu, pelo menos, não curto ficar passando pela imigração, assim. Eu sempre acho que, sei lá, uma coisa meio tensa ali, né? Ficam perguntando, né, o que você veio fazer aqui, não sei o que, mas enfim. A imigração em si foi tranquila. Qual que é a chateação? O tempo do aeroporto, que eu acabei ficando desnecessariamente, e eu peguei 2 voos longos que eu não precisava ter pego, né? Então, enfim, isso foi realmente ruim. Porque na hora que você tá indo, é super legal, tá? Você tá empolgadíssimo, cheio de planos, não sei o que, aproveita o seu tempo, vai ver o que vai fazer na cidade, lá. Mas na volta você já tá cansado, você quer ir pra casa, e aí fala: putz, eu ainda tenho mais um voo. Eu realmente não sei o que está acontecendo com essa câmera, que ela está girando. Eu espero que na filmagem não fique assim. Mas enfim, câmera, coopere comigo. A minha sorte é que o voo estava vazio, tanto na ida quanto na volta. Eu até que fui espertinha, né? Eu saquei que o voo ia estar vazio, eu marquei meu assento no corredor, naquela fileira do meio. E por sorte, a fileira estava vazia, eu fiquei com a fileira para mim, então assim, até que o voo foi tranquilo, eu pude descansar e tal. Mas são 8 horas a mais de forma desnecessária, né? Então, o que eu digo, né, dessa super promoção? Fica atento, tá? Primeiro, se não tem uma escala desnecessária, se você tem aquele tempo disponível, faça as contas. De repente você não consegue uma passagem com um valor um pouquinho maior, mas que você não fique tão cansado. De repente a diferença não é tão grande assim, tá? Eu, depois, fazendo minhas contas, eu perdi um dia de trabalho, eu perdi um dia de viagem. Compensou, mas não foi aquela maravilha, entendeu? Que a princípio parecia, né? Segundo, de repente, você está interessado, sei lá, em ficar na cidade da escala. Veja se você pode ficar, porque tem empresa aérea que proporciona isso. Então, vamos supor, se eu quisesse ficar em Miami lá 3, 4 dias, poderia ter ficado, tá? Nova York, mesma coisa. Então, de repente, para quem quer fazer uma viagem que aproveite mais cidades, seria legal. No meu caso não, porque eu queria ficar em Londres mesmo e conhecer melhor Londres, ficar numa cidade só, ficar zigue-zagueando, tá? E, enfim, cuidar, né? Porque é cansativo. Tem a questão da imigração. Se você vai para um outro país, tem que passar por por essa coisa da entrevista e tal. E, enfim, com essa coisa de, sei lá, Trump. As pessoas estão um pouquinho mais estressadas, né? Eu vi uns passageiros assim que, sabe quando você vê porque a pessoa tá meio angustiada ali, né? Enfim, mas é claro, eu tô falando disso por causa da minha experiência. Eu já peguei várias promoções na Melhores Destinos em que não tinha escala nenhuma, que o voo é direto. Então, de repente, vale a pena, às vezes, você esperar um pouquinho e ver se você não pega um voo direto, tá? Mas eu fiz esse videozinho só pra, de repente, você, quando for comprar passagem, pensar nisso. O tempo que você vai ficar no aeroporto, se a escala, se você aguenta, né? Porque tinha outras pessoas que fizeram esse mesmo voo, que também eram brasileiros, que pegaram essa promoção, deu pra perceber. Um grupo que, inclusive, foi passear em Miami. E eu fico pensando, tinha pessoas mais velhas ali naquele grupo, né? Deu pra ver que eles estavam reclamando bastante, tá? Tem gente que aguenta, tem gente que não. É cansativo. E o voo em si já é cansativo. Ficar sentado tantas horas, né? O avião não é exatamente aquela coisa super confortável. Então, pensar em tudo isso. De repente você está num grupo com pessoas mais velhas, ou, enfim, tem alguma dificuldade, locomoção, que seja. Às vezes aquilo que parece super barato, super legal, de repente não é tão legal assim.
Mas é só um alerta, tá? Se eu faria de novo com certeza, porque se eu não tivesse pego essa passagem na época, que eu tava meio sem grana, eu queria viajar, mas eu tava meio sem grana, eu não teria ido, tá? E às vezes a gente tem que se forçar um pouquinho, né? Tipo assim, comprei a passagem, agora eu tenho que arranjar o dinheiro pra ficar lá, não tem jeito. Então, às vezes, é claro, se você ficar esperando o voo perfeito, às vezes você não vai. Então, assim, eu prefiro pegar um voo cansativo e ir e me divertir a beça do que não ir. Então, eu faria tudo de novo, com certeza. Mas é só pra você ficar atento, tá? De repente mesmo, claro, promoções aqui dentro do Brasil, eu já vi umas que fazem umas escalas enlouquecidas, assim, você quer ir pro sul, primeiro você vai pro norte, depois, entendeu? Vale a pena? É o tempo, é o seu tempo de trabalho, é a sua saúde, né? Porque é cansativo. Então, claro, sempre pensar, abrir, né, o voo, ver como é que é realmente, porque às vezes tem lá assim, uma escala, mas assim, às vezes a escala não faz sentido, tá bom? Bom, por enquanto é só dica que eu deixo e vai seguindo aí, eu vou continuar com os meus comentários. Se quiser, deixa algum recadinho pra mim. E por enquanto é isso. Um beijo. Tchau.